Olá, irmãos, tudo bem? Esse é o segundo vídeo, é uma sequência daquele vídeo anterior que eu fiz a respeito do Evangelho e com a temática, né, se arminianos são nossos irmãos ou não. Muitas pessoas ficaram com dúvidas a respeito do que seriam as obras da fé, né, que eu afirmei terem sido omitidas em relação ao Evangelho. E que a fé somente, sem as obras da fé, não é o que a Escritura aplica como todo da salvação. A justificação realmente é somente pela fé, mas a santificação ela é uma elucidação, né, é uma ratificação de obras de fé que testificam que você realmente está na fé, como escreveu Tiago, e como Paulo sempre elenca isso, a predestinação, mostrando que nós somos predestinados para sermos santos e irrepreensíveis. E nesse vídeo a gente dá continuidade, essa parte 2, e eu explico nele o que seriam essas obras da fé. Eu fiz uma exposição de vários e vários versículos, nós trataremos nesse vídeo de cada versículo individualmente, que eu separei para mostrar essa questão para vocês, e também vai servir para desmitificar essa falácia arminiana de que o calvinismo ele é irresponsável. Na verdade, o calvinismo é muito responsável em relação às obras, em relação ao que temos de ser. Nós não somos fatalistas, nós não somos radicais no sentido de vontade, nós não jogamos tudo na conta da predestinação divina. Na verdade, isso é uma falácia e nesse vídeo a gente vai ver sobre isso, nesse ensino a respeito das obras da fé. Fique com o vídeo. Deus abençoe. Irmãos, como prometido, a gente vai estar dando continuidade nessa parte 2 ao nosso primeiro vídeo, né, sobre a questão do Evangelho, sobre a questão da irmandade com pentecostais, com arminianos, e todos. É porque os arminianos hoje eles existem na formulação pentecostal, né? E neopentecostal e variante, né? Não é como o arminianismo de Armínio, por exemplo, que Armínio era cessacionista, né? E Pedro Batista, por exemplo, e lá ele já estava errado. Então há uma escada de decadência na qual o arminianismo, que já era heresia em Dort, se torna hoje, junto com outras coisas, o pentecostalismo, o neopentecostalismo, e, por exemplo, o adventismo, e várias variantes, né? É uma situação piorada, né? do que era no passado, e no passado já era heresia, hoje se tornou uma heresia muito maior. Mas a gente vai ver nessa aula de hoje, essa aula 2, as questões que vocês me perguntaram sobre o que seria a obra da fé. Vocês podem lembrar, nós vimos a respeito do pecado, da morte, essa estrutura aqui, né, que a gente colocou e não omitiu essa questão das obras da fé. A gente viu o pecado, morte, Jesus Cristo, a fé, as obras da fé dentro do Evangelho. Vocês podem se lembrar... Não, vamos passar para essa parte. Aí vocês me pediram para falar a respeito um pouco mais sobre as obras da fé, então eu separei vários versículos nos quais a gente vai estar vendo como que a Bíblia trata a questão da fé. Nunca isolado disso que nós chamamos de obras da fé, mas sempre contidas as obras da fé na verdadeira fé. Mostrando que não existe a fé em Jesus Cristo sem as obras da fé. As obras da fé é uma característica do Evangelho, a característica da anunciação da salvação em Cristo. Porque a salvação em Cristo não é oferecida apenas com uma roleta que você passa estaticamente e isso não significa absolutamente mais nada. Não. A salvação em Cristo, vou botar aqui salvação, ela é oferecida não como uma catraca, que você passa, por exemplo, num ônibus para você passar para algum lugar. Não é uma catraca, salvação. Se você passou aqui, esteve com a fé, ok, você é salvo. Não, não é. Pelo menos não necessariamente. É claro que a fé compõe isso, mas a salvação, nas Escrituras e na própria fala do Senhor Jesus Cristo, é oferecida como uma porta. Vou botar uma porta estreita aqui. E em seguida a porta estreita tem um caminho estreito. Então a salvação é oferecida dessa forma. Realmente, você passa essa porta estreita pela fé em Cristo, mas o caminho posterior
a essa porta estreita, você pode perceber que Jesus nunca tratou a salvação como um caminho estreito que leva a uma porta estreita, que é a porta estreita do céu, por exemplo. Não, ele nunca tratou assim. Ele tratou como uma porta que depois vem um caminho. Então, a fé, a gente poderia tratar como a porta estreita, mas o caminho estreito são as obras da fé. Jesus sempre tratou assim para que não pareça que somente confessar de uma forma apenas nominal a respeito da fé nele seria suficiente. Não é suficiente. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, como a gente vai ver aqui para frente. Então, vocês me pediram, a gente vai tratar hoje aqui das obras da fé. Eu espero que nesse vídeo a gente consiga também tratar de alguns outros pontos que vocês me pediram. Se a gente não conseguir tratar nesse, terá uma parte 3, o que não é um problema. Ok? Então a gente vai tratar hoje das obras da fé, em versículos. A gente vai tratar sobre a questão dos arminianos ativos e arminianos passivos. A gente também vai tratar das instituições confessionais e indeterminados na fé. Por que é importante essas 4 coisas? Porque eu percebi que essas também são dúvidas de vocês. Porque alguns pensam que nós, calvinistas, afirmamos que todos os arminianos vão para o inferno, todos os pentecostais vão para o inferno. As pessoas me perguntam às vezes assim, Hugo, você acredita que todos os pentecostais vão para o inferno? Eu falei, rapaz, eu não conheço todos. Eu teria que avaliar a vida de um por um, não que eu seja algum tipo de avaliador, para dizer, olha, esse irmão aqui apresenta obras da fé, que caracterizam ele como estando na fé. Esse aqui já não, esse aqui sim, esse aqui já não. E a gente vai perceber nessa questão individual variantes. E uma dessas variantes é o que eu chamei de arminiano ativo e arminiano passivo. A gente vai ver como esse se diferencia desse aqui. Então, a gente pode se lembrar que as obras da fé, na última vez que a gente viu, elas são o determinante para ver se a pessoa tem realmente a verdadeira fé. Porque possa ser que ela acredite no pecado, na morte, em Jesus Cristo, historicamente, confesse depositar sua fé nele, mas as obras delas se manifestam de forma negativamente. E ela é um arminiano. Essa pessoa é um semi-pelagiano. Ela é um pelagiano na prática, como eu já conheci, até em igreja batista. Ela é pentecostal. Essa pessoa é neopentecostal. Então ela diz crer em Jesus Cristo, mas as obras da fé dela se manifestam negativamente. Por outro lado, há pessoas que acreditam no pecado, na morte, em Jesus Cristo, professam fé e as obras delas de fé se manifestam positivamente. Porque, por exemplo, elas acreditam na doutrina da graça. Elas não rejeitam ativamente essa coisa. Então a gente vai estar vendo tópico por tópico. E, por exemplo, a gente vai ver a questão das instituições e de indeterminados na fé. Como, por exemplo, bebês eleitos, crentes como o ladrão da cruz, que são pessoas que realmente não desenvolveram, por exemplo, a fé na doutrina da graça. Mas que não deixam de ser nossos irmãos, né? Mas também eles não são, eles não demonstram obras negativas, né? Que são rejeições ativas da verdadeira fé, ok? Então a gente vai ver isso aqui hoje. Então a primeira coisa, obras da fé. Deixa eu ver se está dando para ver direitinho. Aqui, beleza. Obras da fé. As obras da fé, nas Escrituras, elas podem ser caracterizadas como a santificação. Hoje se propõe muito uma justificação sem uma santificação. E basicamente, esse foi o teor da carta de Tiago. Porque aparentemente algumas pessoas estavam dizendo que tinham fé, que criam em Jesus Cristo, que iam para o céu por conta da remissão dos pecados por essa justificação, mas elas não demonstravam obras de santificação, ou seja, obras que atestavam que ela realmente tinha fé. Cara, o cenário evangélico do Brasil hoje é um cenário tão terrível que quando você olha para a massa, você vê
literalmente 40 milhões de evangélicos. 40 ou 60 milhões, eu acho que o último dado é isso. Mas isso significa o quê? Isso significa realmente o quê? Isso quer dizer o quê? Realmente, será que existem 60 milhões de pessoas regeneradas? Pessoas salvas? Pessoas que conhecem a Escritura, conhecem o seu Deus, receberam um novo coração? No Brasil do Carnaval, em fevereiro tem Carnaval. Eu tenho um fusco e um violão, sou Flamengo e tenho uma nega chamada Tereza. No Brasil de meu Deus, 60 milhões de evangélicos regenerados e crentes. Isso é um absurdo. Por quê? Porque professar fé, como Tiago asseverou, não é suficiente se você não tiver as obras da fé. É por isso que ele vai asseverar que a fé sem obras é morta. Uma fé ativa em Jesus Cristo é uma fé com obras ativas. E o que se caracteriza por essas obras? Essas obras são obras de pensamento, obras no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua forma de ver o mundo, na sua cosmovisão, na sua ajuda às pessoas. Então, o todo antropológico e ontológico do homem, ele precisa estar condicionado a essa fé. Entenda uma coisa, a fé cristã não é Plutão, por exemplo, um planeta que está quase saindo do sistema solar. Não é. A fé cristã precisa ser o Sol no qual tudo mais orbita. Se você professa... Isso é muito comum, né, nos neopentecostais, né? A pessoa fala que acredita em Jesus, etc, blá, 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 mas vive uma vida totalmente não condicionada a Jesus. Não condicionada a obras que testifiquem que ela realmente está na fé. Ela não fala corretamente, ela não vê a vida corretamente, ela tem ideologias mundanas, ideologias que não participam do ensino das Escrituras. Então, as obras, a forma com que ela vê, fala, age, pensa, as obras dela não demonstram realmente uma santificação. E quando a gente vai para o meio evangélico, quando a gente vai, por exemplo, para a prática do culto solene a Deus, quando a gente vai olhar para uma igreja arminiana, para uma igreja pentecostal, a gente vê que a forma que eles cultuam, as formas que eles falam, as formas que eles se vestem, as formas como eles entendem doutrinas, a forma com que eles socializam em suas realidades trabalhistas ou empresariais, tudo está errado, cara. Todo mundo conhece pentecostais, todo mundo sabe do caráter e da índole de neopentecostais, a forma com que eles vivem, agem, pensam. E realmente, um cristão verdadeiro, quando olha para eles, fala, cara, eles estão em outra fé, cara. Eles estão em outra religião, porque eles têm uma forma de viver que não condiz com o que a Bíblia ensina. Eles têm uma forma de crer, e a gente entra nessa questão de regra de fé e prática, eles têm uma forma de crer e uma forma de agir que não é condescendente com o que a Bíblia ensina. Logo, a fé deles pode salvar? Certamente que não. Uma fé que é incondizente com as obras da fé não salva, gente. Porque é como se você esperasse uma manga de um pé de limão. Não tem como. Um pé de limão vai produzir limão, um pé de manga vai produzir manga. Então, se você, ao olhar para as obras da fé, e não percebe esses frutos em alguém que professa fé, é porque essa fé dessa pessoa é uma fé hipócrita, uma fé mentirosa, uma fé simplesmente psicológica. Isso é muito comum. Vou até escrever aqui, ó. Fé psicológica. Isso é muitíssimo comum. A pessoa ela tem uma fé psicológica, mas ela não tem uma fé real. Por quê? Porque ela realmente não tem um novo coração, gente. O que a pessoa não tem? A pessoa não tem um novo coração, a pessoa não se converteu. Agora, no Brasil, no qual todo mundo é crente, aí fica complicado. No qual todo mundo é de Jesus, aí realmente fica complicado. E com o apoio de alguns neocalvinistas, fica mais complicado ainda. É aquilo que no Antigo Testamento é dito, né? Farei distinção daquele que serve e não serve a Deus, do justo e do injusto.
Por quê? Porque a decadência de uma sociedade cristã ou religiosa está quando a mistura acontece. Alguns reverendos falam que não querem levantar muros, mas muros servem para nos distinguir e nos dar segurança. Nós temos que realmente fazer distinção. Esse é o sentido de ser santo. Santo significa cortado e separado. Algo que é santo é algo que é cortado e separado de alguma coisa. Então, se a gente for sempre igual, então a gente não é santo, entendeu? Então a gente não faz parte do povo de Deus. Porque Deus é santo. Então, vamos ver alguns versículos aqui que atestam que as obras da fé fazem parte do Evangelho, que as obras da fé fazem parte do Evangelho e não existe Evangelho sem obras da fé, ok? Você pode chamar obras da fé de santificação. Santificação de vida, de pensamento, santificação doutrinária, santificação eclesiástica. Então vamos lá, que é diferente de fé psicológica. Efésios 2:10. Vamos fazer um... Eu botei vários versículos para fazer uma expositiva, né? Acho que vai ficar legal. Vamos lá? Pois somos feituras dele. Essa palavra feituras aqui é a mesma palavra grega para poema. Somos um poema de Deus. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus. Isso aqui tem muito a ver com eleição, para boas obras. Então a gente chega aqui na questão da eleição. Nós fomos criados em Cristo Jesus, elegidos em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão, ou seja, uma predestinação, preparou para que andássemos nelas. Então, vocês podem ver que uma das falácias dos arminianos é que o calvinista ele acredita numa predestinação exaustiva, no sentido fatalista, mas não é. A predestinação bíblica, é uma predestinação para boas obras. Por isso que se você omite que o Evangelho ele contém as boas obras, você está omitindo uma parte importante, importantíssima da predestinação. Porque um verdadeiro eleito, ele é predestinado para boas obras. Agora, se alguém não demonstra obras da fé, não demonstra santificação, essa pessoa é eleita ou predestinada? Não. Por quê? Porque os predestinados foram criados em Cristo Jesus para as boas obras. O martelo foi criado para pregar um prego. Se você usa o martelo como liquidificador, ele não está cumprindo a sua existência correta. Então, se você tem um eleito que ele não possui boas obras, ele não está em Cristo Jesus. Ok? Por enquanto, a gente vai falar da santificação e das boas obras como uma questão mais geral. E depois a gente vai chegar na questão da doutrina. Ou seja, um verdadeiro eleito precisa demonstrar fé na verdadeira doutrina e não rejeição. Então vamos lá. Segundo versículo que é bem interessante. Efésios também. Efésios 1, 4 e 5. Assim como nos escolheu, então a gente tem aqui mais uma evidência de predestinação, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, sermos irrepreensíveis perante ele, e nos predestinou para a adoção de filhos. Então, o que isso aqui indica? Que a eleição em Cristo é para sermos santos e irrepreensíveis. Isso aqui é muito importante, porque isso aqui é uma realidade na teologia paulina. A predestinação e a eleição, por exemplo, a eleição incondicional, que é um dos pontos do calvinismo. A eleição incondicional
ela não pressupõe que você está predestinado de uma forma fatalista e você pode viver de qualquer forma, que você pode fazer qualquer coisa, como os arminianos e os pentecostais nos ofendem com esse pensamento baixo, né? Mas o que a Bíblia ensina é que Deus nos escolheu para sermos santos. Deus nos escolheu para sermos irrepreensíveis. E muitas vezes, irrepreensibilidade na Escritura não é só irrepreensibilidade moral, mas é irrepreensibilidade de doutrina também. Para que cresçamos no conhecimento do Senhor. E Ele nos predestinou para a adoção de filhos, ou seja, Deus nos quer como filhos dele. E essa questão de filiação com Deus, ela remete fidelidade. E não só fidelidade moral, mas também fidelidade de fé. Porque não tem como você ser moralmente correto na fé se você está doutrinariamente errado nessa mesma fé, entende? Você precisa estar correto nas duas coisas. Mais um versículo importante. Ó. Paulo e Félix. Félix mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Jesus. Então o que Paulo estava anunciando para Félix a respeito da fé em Jesus? O que Lucas narra aqui como essa fé em Jesus? Ele resume Jesus Cristo. Não, Cristo Jesus, na verdade. Ele resume essa... Deixa eu pegar aqui. Ele resume essa fé em Jesus Cristo em três coisas: justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Lucas resume o que Paulo fez com Félix a essas duas coisas, a essas três coisas. Então, o que é a fé em Jesus Cristo nesse versículo? É a justiça, certamente a justiça que Deus requer para sermos salvos, que aqui temos a respeito da justificação pela fé. Domínio próprio, isso aqui é muito interessante. E juízo vindouro. Félix ficou atemorizado, né, depois que Paulo falou a respeito da fé em Jesus dessa forma. Percebe como que na teologia paulina, o evangelho de Jesus Cristo, ele sempre vai, você pode ver isso nas epístolas, sempre vai orbitar em justiça, domínio próprio e juízo vindouro. A gente pode ver que justiça tem a ver com justificação pela fé. Tem a ver com realmente você depositar a fé somente em Jesus Cristo para a sua salvação. Mas o que decorre a partir de uma... Por que você não é salvo? Entende? Uma pessoa ela não é salva e enviada para o céu imediatamente. Ela fica na terra. E como que ela deve viver na terra? Aí Paulo bota aqui como domínio próprio. E aqui a gente tem uma manifestação do que a gente está chamando de obras da fé. Ou seja, a pessoa precisa viver de uma tal maneira que ateste que ela foi realmente justificada. E para completar a tríade aqui, Paulo fala do juízo vindouro que há de chegar, e realmente, quem não tiver uma justificação e uma demonstração dessa justificação, cairá em juízo. É por isso que Félix fica atemorizado. Porque essas coisas realmente são coisas incríveis, né? Romanos 8, 29. Vamos lá. Porquanto, ao que de antemão conheceu, também os predestinou. Então a gente tem aqui mais uma vez os termos da predestinação. O para aparecendo novamente. Para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a predestinação aqui, mais uma vez, apareceu vinculada, mais uma vez, às obras da fé. Você percebe que isso é uma característica de Paulo? Não tem como falarmos sobre predestinação ou justificação sem falarmos de santificação.
Se a gente analisa a teologia de Paulo, a gente vai ver que essa teologia de dizer que alguém pode simplesmente professar fé em Jesus. A pessoa pode professar fé em Jesus. E isso por si mesmo, sem as obras da fé, contém o evangelho, está errado. Porque em toda a teologia que Paulo vai falar de predestinação, como a gente viu em Efésios, Atos, agora em Romanos, ele fala sobre... Quando ele fala de predestinação e justificação, ele fala de santificação. Ele fala de obras que atestam a fé. É aqui, irmãos, nisso aqui, que a gente encrespa com essa gente evangélica do Brasil. Porque os caras fazem o Espírito Santo parecer um palhaço, um idiota. Deus não é glorificado em seus cultos. Jesus Cristo e o Evangelho não é ensinado. Essas pessoas têm uma vida horrível. São conhecidos por serem mau caráteres em seus trabalhos, em suas redes sociais, em seus estudos, em suas faculdades. Duas caras, sem afeição, sem sentimento, sem conhecimento. Essas pessoas realmente não têm santificação. Mas aí esses caras neocalvinistas estão falando, não, eles são justificados. Eles são meus irmãos. Eles são nossos. Por quê? Aqui. Porque eles têm dinheiro. Essa é a verdade. Mas vamos continuar. Vamos continuar vendo que a verdadeira fé, ela possui obras de fé. Assim também a fé... Aqui. Aí começa a ficar mais explícito, né? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, aqui, tá vendo? A fé sozinha não vai salvar ninguém. Ah, mas a justificação somente... A justificação é somente pela fé, mas a justificação possui santificação. A santificação está contida na justificação. Se você apresenta uma justificação pela fé somente, está correto. Agora, se você apresenta uma salvação pela fé somente, está errado. Por quê? Porque a salvação é a ordo salutis. Vou escrever aqui. Está sem espaço. A salvação é a ordo salutis. Você não tem uma salvação na Escritura sem santificação. O homem é justificado somente pela fé, Hugo? É. Mas o homem é salvo somente pela fé? Não. Pelo menos salvação não nos termos de justificação. Se você usar o termo salvação na Escritura, isso vai abranger santificação. Então o homem é justificado pela fé somente, mas ele é santificado pelas obras da fé. E ele é ratificado pelas obras da fé. Esse é o teor do que Tiago está falando. Ó. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tá vendo? Por si só. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé. Ó, mostra-me essa tua fé sem obras. E esse é o ponto. Com as obras te mostrarei a minha fé. Percebe? De um lado, a gente tem uma pessoa que tem a fé profissional, mas elas não têm... Aqui não é obra da lei, aqui é as obras da fé. Aí Tiago fala, eu, com as obras da fé, te mostrarei a minha fé. Percebe? Por si só, a confissão, por si só, a fé não salva. Ela justifica dentro do processo de salvação, a fé somente. Mas uma fé sem obras, dentro do todo da salvação, está morta. E ponto final. Ok.
Jesus mesmo vai ensinar isso. Mateus 7, 21. Nem todo aquele, ou seja, nem todo, né? Nem todo, ou seja, existem crentes e crentes. Se é nem todo aquele, ou nem todo, é porque entre a massa dos crentes existem verdadeiros e falsos. Ok? Então, nem todo o que me diz Senhor, Senhor. O que significa esse me diz Senhor, Senhor? Significa profissão de fé. Ou seja, a pessoa confessa que crê em Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como eu disse no outro vídeo. Em todo universal está escrito que Jesus Cristo é o Senhor, mas nem por isso é. Jesus está dizendo, nem todo aquele que professa a fé em mim entrará no reino dos céus. Então, professar a fé somente não é suficiente. Porque a salvação é um todo. Mas quem que vai entrar? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse faz aqui indica o quê? Obras. Lembrando que isso aqui não é obra da lei, são obras da fé. Obras que existem numa pessoa que não somente confessa Senhor, Senhor, mas que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Beleza? Vamos lá. João 31, 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, ou seja, judeus que creram nele. Fé, justificação, Jesus. Se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente, ou seja, se Jesus usa o termo verdadeiramente, é porque existe a possibilidade de acharmos pessoas ou discípulos falsos. Sois verdadeiramente meus discípulos. Então, como que se testifica que alguém é verdadeiramente crente, verdadeiramente discípulo? Se essa pessoa permanece na minha palavra. O que é minha palavra? Aqui a gente começa a entrar em questões de doutrina. Pessoas que vivem dentro da doutrina correta são achadas como verdadeiras. Os que não vivem são achados como discípulos falsos. João 14, 15. Se me amardes, eu amo tanto Jesus. Jesus é o meu amor, minha paixão. Tá bom. Então tá bom. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Olha que lindo. Percebe que a confissão verbal, como a gente viu no último vídeo, não é suficiente. Jesus, eu vou contigo para onde você for. Eu não tenho nem onde dormir, Jesus diz. Eu não tenho nem onde recostar a cabeça. Por ti darei a minha vida. Pedro? Por ti você me dará a vida? Você vai me negar 3 vezes. Ou seja, suas obras dizem o contrário do que você confessa. Pedro, tu me amas? Tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes todas as coisas. E sabes que eu te amo. Entende? Então, assim, a questão é que se você não demonstra uma vida coerente com o que você confessa, a sua confissão é vã. 1 João 2,4. Isso aqui é incrível. Percebe que a gente começa a entrar em questão de mandamentos, permanecer na minha palavra, a gente começa a entrar aqui na questão da doutrina. Não mais só numa questão moral, mas na questão de doutrina. Olha, 1 João 2,4. Vamos lá?
Deixa eu ver aqui. 1 João 2,4. Ora, sabemos que temos o conhecido por isto. Ora, sabemos que temos o conhecido por isso. Essa expressão temos o conhecido de João é uma expressão de que somos crentes verdadeiros. Sabemos que somos crentes verdadeiros por isto. O que, João? Se guardarmos os seus mandamentos. Então, como que nós sabemos que realmente nós conhecemos a Jesus, que somos de Jesus, que somos da fé, que estamos na fé? Se guardarmos os seus mandamentos. Os mandamentos do Senhor Jesus são expressos no Evangelho e na doutrina apostólica. Por isso que eu gosto de perguntar às vezes para um arminiano, o arminianismo é doutrina apostólica? Os 5 pontos do arminianismo foram manifestos nas epístolas apostólicas? Não. Então não é mandamento do Senhor Jesus. Você viu os 5 pontos nos 4 evangelhos dos remonstrantes? Não. Você consegue ver a eleição incondicional, graça irresistível, expiação limitada, perseverança dos santos, depravação total nas doutrinas dos apóstolos? Sim. Pois é. Pois é. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aí João entra na mesma questão que Tiago. Olha só. Aquele que diz, eu conheço, eu sou de Jesus, eu amo Jesus, eu sou crente, ahá, somos todos irmãos, vamos para uma conferência ganhar dinheiro. Aí, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos. É mentiroso. Essa gente aí, cara. Ai, Hugo, você é tão rude. Ai, Hugo, você é tão mal. Você acha que essas pessoas estão vivendo uma mentira? Gente, você acha que eu tirei minha opinião da onde? De Shakespeare? De Dostoiévski? De quem que eu tirei minhas opiniões? Quem diz isso aqui é o oposto. Os caras são mentirosos porque eles não guardam. Eles professam, mas eles não têm a obra da fé, eles são mentirosos. Hugo, não fala assim. Tem tanta gente boa nesse meio. Então tá bom. Aqui, ó, mentirosos. E não sou eu que estou falando, é o apóstolo. Rapaz, se os apóstolos vissem a igreja brasileira, rapaz, vocês iam ver como que eu sou frouxo. As declarações dos apóstolos ou dos reformadores mediante a igreja brasileira, rapaz, eu sou um negligente. Vocês estão doidos, mano. Achar que eu sou, Hugo é radical. Né? Fulano de tal é radical, rapaz. A gente é bobo demais ainda. Ó, bota os puritanos pra ver essas igrejas aí do Brasil aí. Não é só a igreja que fica rodando, não, essa igreja preta. Bota eles numa batista aí, uma metodista, pra ver a decadência da pregação. Um monte de mulher no púlpito pregando, fazendo um monte de coisa. Pelo amor de Deus, gente. Se vocês leem a Escritura e estudam a história da igreja, vocês vão entender mais o meu pensamento, por exemplo. Muita gente fala assim, Hugo, eu não te entendi até começar a ler a história. Então vai ler a história, vai ler a Bíblia. Aqui, João fala mentiroso. Ó, e nele não está a verdade. O que João está falando aqui? Cara, o cara não é crente, gente. Ai, João é hipercalvinista. Ai, João é neodortiano. Pelo amor de Deus, gente, vai arrumar o que fazer. Isso daí é conversinha pra gente que tem... Pra aquele tipo de grupo que vocês costumam enganar. Sabe, aquela pessoa mais simplesinha. O que está acontecendo? Não estou por dentro das coisas porque eu estou trabalhando demais. Pelo amor de Deus, gente. Esse discurso não funciona com... eu estou expondo quantos versículos... Você acha que esse discurso vai cair para pessoas que estudam a Escritura? Não vai, cara. Esse papinho aí de Ezequiel, para com isso, cara. Aqui, ó. Não é irmão. João está falando, ó. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade.
Esse nele não está verdade nas 3 cartas de João, sempre tem a ver com isso aí. Esse cara não é crente. Ah, gente, quem é você? Não podemos dizer que alguém não é cristão. Aqui, João falando, ó. Se eles não têm as obras da fé que atestificam a fé, ele não está na verdade. Ponto final. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, ou seja, a gente está falando aqui de doutrina, ok? Guarda a palavra não é botar a Bíblia debaixo do braço, não é guardar a Bíblia numa gaveta. Guardar a palavra é doutrina. Neste, verdadeiramente, olha que expressão bonita, verdadeiramente. Ó, essa é uma expressão que João usa aqui, que é igual a que Jesus usa aqui em cima. Verdadeiramente. Nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Tem sido, agora eu vou destacar a palavra aperfeiçoado. Ah, Hugo, o que é aperfeiçoado? Aperfeiçoado é isso aqui, ó. Santificação. Ah, o cara é justificado, eu conheço Jesus, não tem santificação, então não está sendo aperfeiçoado. E ele é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas ele está sendo aperfeiçoado no amor de Deus. Por quê? Porque ele tem uma justificação que condiz com a santificação. Nisto sabemos que estamos nele. 1 João 2,4. Agora chegamos nos 3 últimos versículos que eu separei aqui, para a gente entender mais sobre as obras da fé, que também são a santificação. Que são também os frutos. Ok? Vamos lá. João, agora na sua segunda carta, ele diz o seguinte: todo aquele... Percebe? Não tem como você fazer política, vou botar aqui, ó, política, nessas questões. Ah, mas fulano é meu amigo. Ah, mas fulano estava na conferência comigo. Ah, mas fulano é doutor em teologia. Lindo. Como se significasse alguma coisa no Brasil, né? Ah, fulano tem uma igreja séria. Tá na moda, uma igreja séria. Ok. Olha o que João diz. Todo aquele. Então, todo aquele é todo aquele. Não interessa as suas amizades, entendeu? Não interessa a política que você faz para puxar farinha pro seu pirão, entendeu? É todo aquele, ou seja, nenhum passa impune. Todo aquele que ultrapassa, eu adoro essa palavra, ultrapassa. É algo que passa. Ultrapassa a doutrina de Cristo. O que é a doutrina de Cristo? A doutrina de Cristo é o que está nos evangelhos, ensinado por Cristo e, principalmente, na doutrina apostólica. E nela não permanece... Oh, meu Deus! Deus é fiel, né? Vocês podem se lembrar que no último vídeo a gente foi contra aquela teologiazinha de que o arminianismo, aquelas setinhas, né? Calvinismo e o arminianismo. A gente foi contra essa teologiazinha que diz que o calvinismo e o arminianismo é a forma com que você chega ao evangelho. Na verdade, não. Na verdade, o calvinismo
e o arminianismo é a forma com que você permanece no Evangelho. E olha a palavra que João usa aqui. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, ou seja, a pessoa permanece em outra doutrina. Que não são as doutrinas da graça. Olha que lindo. Ó. Se tivesse outro negócio, eu até botava aqui outra cor. Mas ó. Não tem Deus. Ah, João. Poxa, João. Mas eu gosto tanto de fulano. Gosto tanto da minha titia, do meu papai, da minha mamãe, do meu pastor. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Ah, mas a pessoa é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, tem um ministério idôneo. Ai, John Wesley. John Wesley ia pela Europa toda. Não, mas o avivamento da Rua Azusa, Charles Finney. Não, mas os remonstrantes, Jacobos Armínios, na verdade. Aqui. Não tem Deus. Mas por que não tem Deus? Porque ultrapassa. Vocês acham o quê? Que o arminianismo ele faz o quê? Por definição, ele ultrapassa a doutrina de Cristo, a doutrina das Escrituras. E ele não permanece na verdade. A gente vai ver sobre os arminianos ativos, mas isso é um fato. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Entendem, queridos? Isso é seríssimo. Isso não é, o Hugo tá de gracinha. Não, estou expondo o texto aqui. Isso aqui não é nem interpretação. Isso aqui é compreensão. O que eu faço é uma interpretação histórica, mas isso aqui é compreensão, o que o texto está dizendo. Eu não estou falando nada, o texto está falando aqui, ó, não tem Deus. Certo? Então vamos lá. O que permanece na doutrina, percebe? Não tem a ver com a forma com que você vem, mas tem a ver com a forma com que você permanece. O que permanece na doutrina, este tem tanto pai como filho. Essa expressão de João é uma expressão para dizer que o cara é crente. Esse tem tanto pai como filho, ou seja, está em comunhão com Deus. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, o contexto aqui era de encarnação física do Verbo. Mas por ele botar a doutrina de Cristo é muito mais abrangente, certamente. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, olha só, olha só, não recebais em casa. Muitas igrejas, isso aqui não é só hospitalidade, mas também muitas igrejas eram feitas em casas, né? Então tem esse duplo sentido, eu acredito. Ou um duplo sentido aplicável, né? Não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porque quem o faz, faz-se cúmplice das suas obras mais. Percebe como João demonstra que quem não é firmado na doutrina não tem as obras da fé. Antes, tem obras mais. Então, olha só, olha o que João diz. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, aqui é igual aqui, ó, todo aquele. Você não pode
fazer política, amizade, conferência, doutor, igreja, nada disso. Qualquer um que vem ter convosco e não traz esta doutrina de Cristo, não recebais em casa, não recebais nas suas amizades e nas suas igrejas. E o que acontece hoje? As igrejas fazem o quê? As igrejas têm comunhão com o semi-pelagiano, com o arminiano, com o pentecostal, com o neopentecostal. Ou seja, o que esse pessoal está fazendo? Está recebendo eles em casa. Está sendo hospitaleiro com herege. Nem lhes deis as boas-vindas, ou seja, cumprimenta, meu irmão, abraço, dá um cheiro no cangote. Irmão, essa aqui é uma realidade que infelizmente tem se alastrado na igreja brasileira. E o que João faz? Olha, aquele que faz isso daqui, tem um herege, tem um arminiano, tem um pentecostal, um neopentecostal. Aí você beija ele, cheira ele, recebe ele na sua casa, fala que é seu irmão, faz com que você... eu não quero levantar muros. Na verdade, eu quero construir pontes. João faz o seguinte, ó. Você que faz isso, você é um cúmplice. Ó. Das suas obras mais. Por isso que eu falo para alguns jovenzinhos aí, eu sou líder de jovem na Assembleia de Deus. Eu sou músico na seita tal. Eu sou não sei da onde. Eu tô me casando, tô noivo de uma pentecostal aqui. Ó. Você é um cúmplice das obras mais dessas pessoas. Hugo, tão ruim, o problema é seu. É melhor falar essas coisas dessa forma e você ficar, do que eu ficar dando beijo na sua testa e você vivendo uma vida destruída, como muitos estão vivendo. Vamos lá, Gálatas 1, 8 e 9, que talvez seja o mais famoso, né, dentre esses vários versículos. Mas ainda que nós mesmos, nós quem? Os apóstolos. Ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Além do que já recebestes, seja anátema. Então o que Paulo diz aqui? Olha, mediante a verdade revelada, nenhum apóstolo e nenhum anjo do céu, não do inferno, pode anunciar outro evangelho. E o que significa outro evangelho? Significa outras informações. Outras verdades. E que é exatamente isso que essa galera aqui faz. Os arminianos, semi-pelagianos, pentecostais e neopentecostais. Eles trazem algo novo. Novo porque não existe nem na Bíblia, nem na história, e nem em lugar nenhum. Um outro evangelho são outras informações, outras verdades que Paulo inicialmente não anunciou e que inicialmente eles não receberam. Então, se alguém, além do que está escrito, nos dá outro evangelho, outras informações, algo novo, que não é nem bíblico, nem histórico, nem nada. Aqui, ó. Anátema. Por quê? Porque nós, amados, porque nós
recebemos, que Judas vai falar, a fé, o corpo de doutrina, para nós protegermos ela. Olha o que ele vai dizer. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez por toda foi dada aos santos. E essa fé que uma vez por toda foi dada aos santos não é a fé salvífica ou a fé operacional. Aqui, esse termo de fé tem a ver com corpo de doutrina. Então o que Judas vem nos dizer? Que nós fomos, como santos, separados e exortados a batalhar pela fé, doutrinas, que uma vez por toda foi dada aos santos. Então qual é a nossa função? Nossa função como cristão, dentre muitas outras, é batalhar pela fé verdadeira, para que ela permaneça como ela foi dada. Nas Escrituras. Por isso que é a nossa função se levantar contra todo tipo de novas informações, novas verdades. Por quê? Porque se nós não permanecermos na doutrina de Cristo, nós não teremos Deus. Nós estaremos ultrapassando a verdade. E nós estaremos recebendo um outro evangelho, anunciado não pelas Escrituras, que é anátema. Então, as obras da fé, vocês podem perceber, elas abrangem um todo, né? Desde cunho mais moral, como sermos santos, como termos domínio próprio, como termos a imagem de Jesus, como termos uma ratificação da nossa fé profissional, mas ela também tem a ver com doutrinas, tem a ver com guardar os mandamentos de Cristo, tem a ver com amarmos Ele a partir da obediência doutrinária que temos, dizermos que conhecemos Ele, mas permanecermos na verdade que a Escritura diz, não uma verdade contrária à Escritura. As obras da fé têm a ver com não ultrapassar a doutrina de Cristo, tem a ver com permanecer na doutrina correta, tem a ver com ter Deus. As obras da fé têm a ver com receber e permanecer no evangelho anunciado pelos apóstolos. E não no evangelho diferente, o evangelho anátema. A verdadeira fé, que somos chamados a guardar, a batalhar por ela, também constitui a nossa obra da fé. Porque as pessoas hoje em dia dizem que a apologética causa divisão. Mas é para causar mesmo. É divisão do certo do errado. E é isso que nós somos chamados por Judas aqui a batalhar. Ou seja, uma das obras, uma das características santificadoras de um verdadeiro crente é que ele não somente recebe o que foi anunciado corretamente, não é só que ele permanece na doutrina de Cristo, mas só que ele também batalha pela verdade. Esses pastores que têm mostrado frouxidão em relação à batalha pela verdade, eles têm demonstrado que eles têm sido negligentes em relação à obra da fé. E muitos deles, para tristeza, têm acabado negando a própria fé. Então, quando a gente vai lidar com a questão da obra da fé no Evangelho, a gente vai lidar com questões que vão tratar dos frutos da árvore. Eu vou escrever aqui, ó. Isso aqui é a raiz. Digamos que a raiz seja a fé. Mas os frutos são as obras da fé. Vocês podem se lembrar que Jesus disse que era a videira, né? Vou botar um chão aqui, uma raiz aqui, a videira cresce toda assim, né?
Aí tem os galhos. Vou botar mais ovinho aqui. Mais ovinho aqui. É o fruto da vide. Tá vendo? Aqui é Jesus Cristo. Jesus disse: todo galho que está em mim produz fruto. O que Jesus está ensinando? Todo aquele que professa fé em mim terá obras da fé. E como a gente pôde ver, obras da fé é tanto de cunho moral, como de cunho espiritual, como de cunho doutrinário, como de cunho apologético. Isso aqui caracteriza a nossa santificação. E aqui eu acredito que eu consegui explicar bem essa questão das obras da fé. Irmãos, eu acredito que essa parte 2 ficou demasiadamente longa, então eu decidi que a partir desse novo tópico, arminianos ativos, a gente vai deixar para a parte 3. E aí na parte 3 a gente fala sobre arminianos ativos, arminianos passivos, instituições confessionais e determinados da fé. Porque a exposição de cada versículo ali realmente demandou bastante tempo. Então, esses 4 tópicos vão ficar para a parte 3, ok? E arminianos ativos, a gente vai entrar nessa questão da irmandade, né? Somos ou não irmãos de arminianos. Então, fiquem com essa parte 2 e aguardem a parte 3, tá bom? Tamo junto.